O sol de fim de tarde em Oakland, no ano de 1964, não trazia calor para dentro daquele galpão úmido. Pelo contrário, a luz que atravessava as frestas das paredes de madeira parecia apenas tornar a poeira mais visível, dançando em um ar pesado, impregnado com o cheiro acre de mofo e o aroma picante de bálsamo de tigre. Ali dentro, o tempo parecia ter parado, mas a realidade era exatamente o oposto. O tempo era o único inimigo implacável naquela tarde. 60 segundos. É o tempo que leva para uma pessoa comum amarrar os sapatos ou para a água começar a chiar no bule. Mas, para o jovem que estava no centro daquele tablado improvisado, 60 segundos eram o limite absoluto entre o nascimento de um legado e o esquecimento total. Bruce Lee não estava ali para lutar por um troféu ou por dinheiro. Ele estava lutando pelo direito de existir da sua própria maneira. À sua frente, um mestre tradicionalista, enviado diretamente das cúpulas mais conservadoras de Chinatown, exalava uma confiança que beirava o desprezo. O homem era mais alto, mais pesado, e carregava no corpo a rigidez de décadas de uma tradição que não aceitava questionamentos. A regra era seca, cruel, e não admitia negociação. Se Bruce não dominasse seu oponente em menos de 1 minuto, ele deveria fechar as portas de sua escola, baixar a cabeça e nunca mais ensinar as artes marciais chinesas para ocidentais. Era uma tentativa de calar a voz de quem ousava quebrar o isolacionismo milenar. Os discípulos antigos, sentados nas sombras, observavam em um silêncio absoluto. Eles esperavam ver o massacre de um jovem insolente que, aos olhos deles, estava profanando segredos sagrados. O mestre adversário deu um passo à frente. O som da madeira rangendo sob seu peso parecia um veredito. Ele olhou para Bruce e soltou a frase que deveria ter quebrado o espírito do rapaz. "Você é apenas um dançarino brincando de lutar." Bruce Lee não respondeu. Ele não sorriu, não se enfureceu e nem sequer mudou sua postura de imediato. Mas havia algo estranho. Um detalhe que, para qualquer observador comum, parecia ridículo, quase um erro de amador. Bruce não estava olhando para os punhos do oponente. Ele não estava vigiando os pés que se moviam em busca de base. Seus olhos pareciam fixos em um ponto vazio, um lugar no espaço que ninguém conseguia identificar. Era um olhar quase ausente, como se ele estivesse em um transe profundo no meio de uma zona de guerra. Enquanto todos esperavam que ele entrasse em guarda clássica, Bruce manteve aquele olhar que muitos interpretaram como medo ou confusão. Só que ali residia o segredo que mudaria a história do combate moderno. As pupilas de Bruce não seguiam o movimento físico. Elas antecipavam a intenção nervosa. Ele não estava reagindo ao golpe que via. Ele estava detectando a contração milimétrica do músculo no ombro e no quadril do adversário milésimos de segundo antes do movimento se manifestar no mundo físico. Para Bruce, o ataque já tinha acontecido na mente do oponente e ele estava apenas assistindo ao replay em tempo real. O cronômetro mental começou a correr. O mestre tradicionalista avançou. Ele não era lento, era uma máquina de precisão treinada para esmagar. Ele lançou uma sequência de golpes que em qualquer outra situação seria fatal para qualquer um que estivesse ali. Mas o que se viu foi algo que gelou o sangue de quem assistia. Bruce se movia com uma fluidez que desafiava a lógica. Ele não estava apenas desviando, ele estava chegando antes. Cada soco do adversário encontrava o vazio, não porque Bruce fosse mais rápido fisicamente, mas porque ele já não estava lá quando o punho chegava. A tensão no galpão subiu a níveis insuportáveis. O som dos pés batendo no chão e a respiração ofegante do mestre eram os únicos ruídos. A cada segundo que passava, a frustração do atacante crescia. Ele tentava aumentar a força, mas a força era inútil contra quem se movia como água. E então, no auge do combate, Bruce fez algo que ninguém esperava. Ele parou totalmente. Por um breve e eterno instante, ele deixou o rosto exposto, os braços relaxados ao lado do corpo, mantendo aquele mesmo olhar fixo e perturbador. Foi uma provocação silenciosa, uma prova de que a luta já tinha acabado, embora o cronômetro ainda estivesse rodando. O mestre, furioso, lançou o que deveria ser o golpe final. Foi nesse momento que o mundo pareceu congelar.
O ar ficou denso, quase sólido. Em um movimento tão veloz que o olho humano mal foi capaz de registrar, Bruce deslizou para o lado e projetou sua mão. Ele não fechou o punho. Ele não buscou o impacto que quebraria ossos. Ele parou os dedos esticados a exatamente 1 centímetro da garganta do homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia-se ouvir o coração do mestre batendo acelerado contra o peito. Ele estava suado, exausto, enquanto Bruce mal parecia ter alterado seu ritmo respiratório. O adversário percebeu, naquele milímetro de distância entre a vida e o colapso, que a luta nunca tinha sido de igual para igual. Ele percebeu que a maestria de Bruce não estava na violência do impacto, mas na clareza absoluta da visão. Faltavam poucos segundos para o fim do prazo. Bruce poderia ter desferido o golpe. Ele poderia ter humilhado o homem diante de seus próprios seguidores e consolidado sua vitória com o barulho de um osso se partindo. Mas ele não o fez. Lentamente, Bruce relaxou a mão. Com um gesto de uma dignidade quase desconcertante, ele estendeu o braço e ajeitou a gola do traje do adversário, que estava desalinhada pelo esforço. Foi um toque leve, respeitoso, quase paternal. Em seguida, ele deu um passo atrás e fez uma reverência silenciosa e profunda. Ele não venceu pela força bruta. Ele venceu pela precisão. Ele não destruiu o homem. Ele destruiu a arrogância da tradição cega. Naquele momento, o galpão úmido de Oakland deixou de ser apenas um lugar de treino e se tornou o berço de uma lenda. Bruce Lee não precisou fechar a escola. Ele não precisou parar de ensinar. Naquela tarde, ele provou que o conhecimento não pertence a uma raça ou a um grupo secreto, mas a quem tem a coragem de olhar para o que os outros chamam de ridículo e enxergar a verdade. Semanas depois, o relato sobre aquele olhar estranho e aquele combate de 1 minuto começou a circular pelos bastidores obscuros das artes marciais. O que era para ser o fim da carreira de um jovem rebelde transformou-se no marco zero de uma revolução global. O mundo descobriu que a força real é silenciosa e que o controle absoluto é a maior forma de poder que um ser humano pode exercer. Anos se passaram e essa cena ainda ecoa em cada esquina onde alguém tenta enxergar além do que é óbvio. O legado de Bruce Lee não ficou preso àqueles 60 segundos, mas se expandiu por décadas, ensinando que a verdadeira luta não é contra o outro, mas contra as nossas próprias limitações de foco e percepção. Agora, pare um instante e olhe para a sua própria vida. Quem é que você está subestimando hoje simplesmente por não entender o silêncio dessa pessoa? Onde é que você está gastando sua força bruta, tentando derrubar paredes, quando tudo o que você precisava era de um pequeno ajuste de foco? Muitas vezes, o que parece um detalhe ridículo ou um erro aos olhos dos outros é, na verdade, a chave para a sua maior vitória. Quando você finalmente vencer seus desafios e tiver o controle total da situação, o que você vai fazer? Você vai escolher destruir quem se opôs a você ou vai preferir, como Bruce, estender a mão e ensinar o caminho? A verdadeira grandeza não é medida pelo que você derruba, mas pelo que você constrói no silêncio que vem depois do combate. O mundo está cheio de pessoas que fazem barulho, mas apenas os que possuem a clareza da visão conseguem mudar o curso da história sem precisar fechar o punho. No fim das contas, a pergunta que fica é: você está olhando para o movimento ou está enxergando a intenção?